Fala pessoal, eu sou o professor João e esse é o canal Pirei na Matemática e nesse vídeo eu estarei resolvendo a questão de número 176 do Enem de 2017, prova amarela. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa de Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual a medida da altura h indicada na figura 2? Então, gente, esse exercício ele parece inicialmente bem complicado, né? Até você se localizar o que precisa ser feito, mas nós temos uma palavrinha aqui, né, que vai falar aí sobre a questão da parábola, né? Se vocês observarem esse desenho aqui, ele é parabólico, certo? Então, uma parábola ela tem um eixo de simetria, e se vocês olharem aqui, eu posso considerar esse eixo aqui exatamente como sendo o meu eixo de simetria, e que por coincidência eu posso considerar também aqui, né, em virtude do eixo de simetria, um eixo perpendicular, a esse eixo de simetria, e aí observa, gente, que nós temos que encontrar essa altura h aqui, que nada mais é que um ponto de máximo deste comportamento gráfico aqui, que nós vamos, né, estar sugerindo uma análise gráfica. Como é simétrico, né, aqui seria o nosso ponto 0 e 0, né, a nossa origem. Podemos considerar aqui, então, o nosso plano cartesiano de eixos x e y. Aqui eu vou ter o ponto 5 para x e 0 para y, né, no nosso eixo x aí. E aqui do outro lado, no segundo quadrante, eu vou ter o ponto menos 5 para x e 0 para y. Eu posso considerar isso daqui, né, como uma continuação da parábola, ou seja, isso são as raízes da minha função, se eu considerar esse comportamento, né? O nosso x, uma linha, vai ser o que aí? Vai ser o próprio 5, e o nosso x, duas linhas, o nosso menos 5. Eu tenho as minhas duas raízes aí. E aí observa, gente, que este ponto aqui é um ponto da nossa parábola também, e nós temos as suas coordenadas. Nós temos aqui em relação ao eixo x 4, e em relação ao eixo y nós temos 3 unidades em metros, certo? A altura aqui, vejam que em relação ao eixo x, ela está em 0, né? Ela está exatamente aí no eixo, esse ponto no eixo y, e portanto a minha abscissa é 0. E a altura desse ponto, que é o valor de y, que é exatamente o que a gente está querendo encontrar, nada mais é do que o nosso f de 0, né? É o zero aplicado nessa função aí para ver qual que vai ser o meu x máximo. Se essa função ela tem um valor de máximo, significa que o a na minha função, o coeficiente a lá, ele é negativo, né? Lembra lá do formato da equação do segundo grau, que é dada por ax ao quadrado mais bx mais c, né? Então, se eu considerar isso aqui como sendo, né, uma equação aí, ou uma função, nesse caso, porque a gente vai atribuir valores aí, a gente sabe que se está tendo um ponto de máximo, é porque o meu a ele é negativo. Então, a gente vai ter que, em breve, encontrar um a negativo. Observa, gente, que para encontrar f de zero, eu preciso conhecer essa função, né? Qual função é a função f de zero? Né? Como que eu vou determinar o f de zero? Então, para isso, gente, nós teremos que determinar o quê? Nós teremos que determinar o valor aí e lembrar que uma função do segundo grau, ela é dada pelo coeficiente a, que multiplica x menos x', que é a minha primeira raiz, vezes x menos x duas linhas. Nós conhecemos esse x', que é 5, e esse x duas linhas, que é menos 5. Então, substituindo, né, isso daqui vai dar igual a y. Substituindo, nós temos que a multiplicado por x menos o x', que é 5. Tudo isso, x menos com menos ali vai ficar mais, então mais 5. Tudo isso é igual a y. Nota agora também que para eu encontrar esse a, basta eu substituir o meu x e o meu y. O x e o y é um par ordenado, um ponto que pertence a essa parábola. E eu conheço esse ponto aqui de coordenadas 4 e 3, certo? Então eu vou substituir aqui no lugar do x 4 e no lugar do y 3. E a gente vai ficar assim, ó, que a que multiplica 4 menos 5, que multiplica o valor de x, que nesse caso aqui, opa, já ia colocar x de novo,
que é 4. Deixa eu colocar o 4 ali. Nesse x aqui, que é 4, mais o 5, tudo isso igual ao y, que é 3, certo? Eu vou colocar aqui, gente, vou dar continuidade aqui por uma questão de organização e espaço, para não acabar escondendo minha câmera ali também. Então, agora eu vou ficar aqui que A vezes 4 menos 5 menos 1, que multiplica 4 mais 5, eu tenho 9. Tudo isso tem que ser igual a 3, certo? Isolando aqui o A, nós vamos ficar que A é igual a 3. 9 vezes menos 1, menos 9, vai ficar dividido por menos 9. Portanto, se eu simplificar, eu tenho que A é igual a menos 1 terço. Então, vejam que realmente nós encontramos aí um A que é negativo, né? Porque nós temos um ponto de máximo nessa função. Agora, gente, eu conheço, né? Eu tenho condições de determinar quem é a minha função, porque eu sei que a minha função f de x, que é a mesma coisa ali que y, ela nada mais é que o valor do a, que nesse caso é menos 1 terço, que multiplica x menos a minha primeira raiz, que é 5, vezes x menos a minha segunda raiz, que é menos 5, então vai ficar x mais 5. Então, nós precisamos encontrar aí o f de zero nessa função, porque encontrando f de zero, eu encontro qual é o valor máximo. Então, nesse caso, fazendo f de zero, isso equivale a menos 1 terço, que multiplica x menos 5, né? Quem é o x? Nesse caso é zero. Então, 0 menos 5 fica o próprio menos 5, que multiplica ainda x mais 5, o x é zero, então 0 mais 5, 5. Nós encontramos, então, que f de zero é igual menos, com esse menos aqui vai ficar mais, e o 5 é positivo, então positivo. 1 vezes 5 vezes 5, 25. 25 terços, portanto, encontramos aí essa altura, né, que vai dar aproximadamente 8 ponto alguma coisa, né, 8, alguma coisa, mas a parte inteira é 8, porque 24 por 3 aí nos dá 8. E, portanto, essa altura H, né, que nós estamos procurando, lembrando que isso daqui é em metros, é exatamente 25 terços, que consta na letra D. Ok, pessoal? Espero que essa resolução possa ter te ajudado. Bons estudos e até a próxima.